Boa noite a todos. Eu sou Sócrates Roberto Fusinato. Como artista, me intitulo Istmo Rumeiro. Eu sou poeta e dramaturgo e atualmente escrevo uma tese sobre poema-dramaturgia, problematizando um conceito que é o conceito de cenas de humanidades possíveis, conceito de cena, de humanidade e de possível. Hoje é uma noite muito feliz, porque eu tenho aqui junto comigo nesse olhar possível, apesar de indireto, né, em virtude da virtualidade. A Kelly Coide, professora, foi minha professora no curso de Antropologia Social da USP, no ano de 2020, e foi incrível o espaço-tempo que a gente habitou junto. Isso não é só opinião minha, mas é de uma turma que, ao final, produziu uma obra coletiva e que a gente vai falar dela ao final dessa conversa. A Kelly é escritora, fotógrafa, fez o seu doutorado em filosofia e pesquisa atualmente em antropologia visual. Então, a ideia aqui hoje é a gente falar sobre a obra de arte e a finitude e pensar, então, como, né, isso é possível, tendo em vista que a obra de arte geralmente é aquilo que fica, ela pode cair em esquecimento, mas se ela tem uma materialidade e a memória também atravessa o nosso corpo, ela permanece. Então, falar de finitude é falar também um pouco de reticências, não necessariamente de ponto final. E para essa conversa, a Kelly sugeriu algumas obras para que a gente pudesse conversar sobre. Uma delas, e eu começo falando então da primeira obra, que é uma sugestão da Kelly, e que é uma obra de um escritor que eu acho incrível, se chama Franz Kafka. A obra é um texto curto do Kafka, chamado O Artista da Fome, e ele é muito incrível porque ele coloca a figura do artista como um espetáculo de se deixar morrer, ou que chega a essa possibilidade, né? Há ali a figura de um empresário da fome, há ali a figura de um artista que quer testar os próprios limites, e a gente viveu junto, eu, a Kelly e os outros alunos na disciplina, esse período da pandemia, um período onde a gente foi obrigado a se confinar, a se distanciar socialmente, e foi colocado em certos limites. Eu acho que a produção artística entrou nesse espaço também. Né? Como artistas, eu sou da área do teatro, a gente foi anulado, a gente se tornou vida impossível, encontro impossível na pandemia. Então, o texto do Kafka, eu acho que ele traz essa dimensão do artista que batalha para fazer valer a sua obra, a sua vida de artista, e muitas vezes não encontra as estratégias possíveis. Então, é sobre esse tema que a gente vai falar hoje aqui, e eu de imediato passaria a palavra a Kelly, porque eu acho que é no sentido da tessitura do verbo, da conjugação, que a gente vai construir esse espaço que não é finito, né? Que se faz reticências no tempo de agora e no futuro. Kelly, boa noite, e vamos começar pensando junto aí essa figura do artista que, de certa forma, passa fome no sentido de precisar lutar pela sua obra, para fazer valer a sua obra, para que a comunidade o reconheça, para que ele não seja considerado alguém que está fazendo outra coisa, mas não trabalho, né? E algo que para ele é muito sério. Boa noite. Oi, Sócrates, boa noite. Boa noite aí para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu também estou muito feliz de estar aqui nessa conversa hoje. Sócrates é esse amigo e ex-aluno muito querido dessa turma muito especial, né, que foi a nossa em 2020, num momento em que realmente a gente só tinha essas incertezas e muito isolamento em casa, né? Então, acho que foi muito bom ter feito essa construção coletiva desse espaço virtual. Então, mas para começar aí a nossa conversa, né, o Sócrates já jogou aí algumas questões sobre esse conto
do Franz Kafka, que eu gosto particularmente, eu acho ele bastante impressionante. Então, você pergunta, né, você coloca, Sócrates, essa questão do artista que tem que lutar pela sua obra e que vive mesmo, né, não é só uma vivência, mas é uma questão de vida ou morte, poder expressar essa arte mesmo, que é uma arte em que, né, as pessoas colocam o próprio corpo. Talvez para as pessoas que estão nos acompanhando e que não conhecem esse conto de maneira bastante geral, assim, sobre um faquir cuja arte que ele domina e gosta e vive é a arte de fazer prolongados jejuns. Então, por isso ele é um artista da fome, porque ele consegue ficar longos períodos sem comer. E aí ele tem um público que o acompanha, que o admira, mas também há uma coisa impressionante e que beira, no fundo, né, apesar de ser uma arte sublime, para aquele que é o artista da fome, para o público é quase uma coisa grotesca, porque ele fica magérrimo, né, ele fica com sinais vitais baixos e tal. Então, eu acho que talvez até você, né, Sócrates, por ser esse artista do corpo, esse artista que se coloca e que não é uma arte sem público, é uma arte, né, o teatro é uma arte que fundamentalmente se dá na interação com o público. Durante a pandemia, a gente viu vários bons exemplos, assim como você, de pessoas que conseguiram dar vazão e criar, mesmo que intermediadas pelas câmeras, mas o teatro, essa arte antiquíssima, que é feita para ter um público presente, né? E ter essa vibração, essa presença interativa. Mas eu acho que, talvez mais do que o artista que se expressa, eu acho que esse conto do Kafka, uma das questões, né, entre as muitas que ele coloca, é essa questão existencial mesmo, né, em que ou a arte existe e existe naquele corpo, ou simplesmente a vida não faz sentido, né? Essa vida artística e arte como vida que se mesclam em várias artes, acho, performáticas. Então, eu também queria ouvir de você um pouco. Eu acho que é uma verdadeira, é super performático mesmo, é um exercício cotidiano de existir, de poder existir, e muitas vezes através dos financiamentos públicos, né, dos editais do governo, de não ter muita estabilidade enquanto no teatro, por exemplo, enquanto grupo que recebe, né, um financiamento, que pode existir como um espaço de trabalho, que paga atores, diretor, dramaturgo, cenógrafo, sonoplasta, iluminador, tem toda uma equipe na construção, né? E eu acho que as artes da cena, elas, nesse sentido, têm uma dificuldade, porque o artista que produz a obra individual, o artista, muitas vezes visual, o artista plástico, né? O escultor, por exemplo, ele tem uma sozinhez que permite com que ele trabalhe, às vezes, com uma equipe menor, um orçamento menor, mas o teatro não, e tem todo o período de ensaio, de produção, e eu acho que o cinema, que a gente vai falar depois também, é muito isso, né? Tem uma pré-produção, uma produção, uma pós-produção, e aí é difícil sobreviver num país e eu acho que não é só o país, eu acho que esse é um movimento mundial de escolhas, assim, as pessoas escolhem, eu vou ao teatro, eu vou assistir a um filme em casa, numa conta que eu assino, né, de uma plataforma de streaming, e essas escolhas são feitas, né? Então, eu acho que a gente batalha diariamente para colocar a nossa obra em cena, e o que eu tenho experimentado é cada vez menos
fortalecida, eu diria assim, essa ideia de mainstream, de chegar a uma colonização através da própria obra, de circular em grandes temporadas, né? Pelo menos o teatro, ele tem se visto assim como projetos individuais em que o artista ali não morre de fome ou, né, não permite que um grupo de amigos não morram de fome, e aí não é necessariamente a fome biológica, mas a fome desse fazer artístico, como você disse, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de significar para o mundo, para si e para o mundo, né? Então, acho que o conto do Kafka é muito isso, né? E ele me faz lembrar também de algumas profissões que acabam desaparecendo, né? Tem ali o desaparecer do artista, que tem uma profissão naquele contexto, que tem empresários, que tem público, mas que desaparece, né? O caso ali do conto é super trágico. Ele é descoberto morto, né? Ele vira o espaço em que ele habitava. Ele deixa de ser desapegado disso, né? Como uma individualidade que poderia ter saído dali. E eu acho que muitas profissões também deixaram de existir, né? Eu não sei que profissões que você, quando você olha assim para a grande São Paulo, né? Kelly está falando de São Paulo, e São Paulo é a nossa capital, é o espaço de urbanidade assim que mais reflete essa figura da cidade, dos edifícios, do concreto, daquilo que entrou numa forma de modernização, né? Que não abre mão do verde, dos parques, das árvores, mas que estabelece com mais distância ali um limite entre o rural e o urbano, né? Como é que você vê essa questão do trabalho, né, das artes, e porque assim também a gente pode entender que qualquer trabalho é uma forma, tem uma arte, uma técnica, né, ali que se realiza. Pensando num sentido mais amplo de arte, né, para além das artes tradicionais, pintura, escultura, gravura, desenho, né, e aí depois isso tem as artes performáticas, o teatro, o cinema, a performance, e aí também as outras artes, né, artes digitais, essas formas híbridas e difíceis de definir, mas pensando nisso que você trouxe, né, em certos lugares geograficamente, por questões urbanas ou rurais, pensar um sentido alargado de arte, né, de arte como ofício, como técnica, como um conhecimento tradicional, e aí você pergunta sobre essas profissões que muitas vezes não existem mais. Eu não sei muito bem, assim, dentro, né, da minha vivência, quais não existem mais, mas essas que foram rareando e que beiram o desaparecimento. Por exemplo, todas essas pessoas que esses pequenos ofícios extremamente importantes desses trabalhadores que saem nas ruas, então, desde as pessoas que vendem mantas e tapetes, cestarias, até pensando nos amoladores de faca, as pessoas que fazem conserto de palhinha de móveis antigos, né, que fazem aquele trançado com os furos. Eu acho que todos esses ofícios que um pouco vão ficando raros num contexto realmente dessa megalópole, nessa pauliceia que é São Paulo, a capital, né, de São Paulo. Mas, assim, uma arte, pensando num sentido mais artístico, ainda dentro desses pequenos ofícios, uma profissão que eu acho que está desaparecendo é a do realejo. Então, tem até aquela música do Chico, né, que fala, estou vendendo um realejo, quem vai levar? Mas, assim, eu me lembro de um senhor que tinha um realejo e ele andava entre parte da Zona Sul, ali Vila Mariana, um pouco do centro de São Paulo, às vezes eu via ele andando na rua e, bom, não sei, né, também, são os lugares onde eu circulo, mas eu não sei se eu
se eu conheço outros, porque eu sempre via esse mesmo em diversos lugares da cidade. E às vezes eu parava e pedia para o periquito, né, tirar para mim um papelzinho com a minha sorte, ou com uma mensagem enigmática. Eu acho isso lindo, assim, é de uma beleza, uma doçura, mas também de uma tristeza, né? Uma tristeza de um tempo que não é mais, de uma condição que, né, também ligando aí com o texto do Kafka, isso que você trouxe, né? Tem dois tipos de fome, talvez, a fome de fazer arte, essa necessidade existencial de fazer, de produzir, de se expressar, mas existe a fome biológica, que são as pessoas que não encontram condições materiais de fazer o seu trabalho ou de ter uma vida digna fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que tem um pouco essa tensão mesmo, né, entre os tipos de fome, né, a fome que ela é, de fato, aquilo sem o qual nós morremos fisicamente, mas também tem aquilo que sem o qual nós vamos murchando nas nossas existências, né, que vão tirando, por exemplo, você comenta das plataformas de streaming, né, que, enfim, se popularizaram ainda mais durante a pandemia, e as pessoas deixam de colocar o seu corpo no cinema, colocar o seu corpo no teatro, colocar o seu corpo nas manifestações nas ruas, né, de performance, poesia, slam, né, todas essas teatro também que tem na rua. Então tem essa esterilização da experiência, né? Eu acho que isso é muito triste. Não ir no cinema e ver no escurinho da tela com outras pessoas, sentir a reação das outras pessoas no filme, ou no teatro, onde as pessoas vibram, falam, aplaudem, suam, mas essa esterilização de sentar nas nossas casas, às vezes até interromper o filme no meio e continuar no dia seguinte, assim como também as cidades vão esterilizando ou empurrando para fora esses artistas, desde os tradicionais até os pequenos ofícios. Eu acho que tem essa dimensão de empurrar mesmo, né? De ou excluir de maneira definitiva e tornar a vida às vezes impossível, ou virar outra coisa, né? Para usar uma expressão, vou ter que virar, vou ter que me virar, vou ter que virar outra coisa, me tornar outra coisa para poder sobreviver. E na minha família é muito forte a figura da costureira, a minha avó, as minhas duas avós, né? Trabalharam com essa profissão. E o meu pai, poeta e ator, na juventude ele abriu uma sapataria na cidade aqui de Caçador, Santa Catarina, mas não sobreviveu. Já naquela época, década de 70, ele encontrou essa dificuldade. Então são duas profissões que a cidade recorre a elas, mas que as figuras que existiam e que eram super conhecidas, elas foram, né, deixando de executar o trabalho ou de funcionar como estabelecimento público, né, como um espaço em que as pessoas podem procurar publicamente. E tem uma tristeza aí, né, porque para muitos bate um saudosismo com essa, né, você trouxe o exemplo do Realejo, eu também vivenciei, nossa, incrível você trazer esse exemplo, porque aqui na minha cidade também era muito comum e eu nunca mais vi, né, essa arte, de e que mistura, né? É muito incrível, assim, mistura poema, mistura eu lembro dela quando era criança, então é uma visão muito mágica que eu tenho dessa arte. Eu acho que a gente podia também pensar aqui que não só alguns espaços para exercer a arte deixam de existir, mas também alguns temas historicamente vão se tornando proibidos, recusadíssimos, a ponto de surgir num país que defende a livre
produção artística, a liberdade de expressão, a gente vê surgindo censura, né? No teatro isso se fez comum aí ao longo das últimas décadas. E aí é uma outra tristeza social, assim, porque a liberdade é retirada de cenário para que uma ideologia, uma igreja surja no lugar. O que você viu, assim, nesse teu caminho, né, de relação com a arte, com artistas, com a produção artística, em termos de temas barrados, banidos, banimentos, etc. Eu acho que é importante colocar que existem dois tipos, né, de banimento ou de recusa. Eu acho que, por um lado, você tem toda a razão, a gente está vivendo um momento tenebroso, não só no Brasil, como em vários outros lugares do mundo, de uma onda de conservadorismo, repressão, muitas vezes um certo discurso religioso, cristão, usado para destruir mesmo certos tipos de vida, certos tipos de existência, né? Então, a gente teve aí, por exemplo, recentemente, né, a possibilidade de inclusão na Lei Maria da Penha de pessoas trans, de mulheres trans, e aí muitas radifems, juntamente com grupos evangélicos conservadores, querendo trocar a palavra gênero por sexo para que a lei não abranja certas pessoas, né? Então, isso vai provocar outros problemas, vai proibir ou inibir uma educação sexual apropriada nas escolas, vai trazer uma série de consequências sociais muito graves, né? Então, eu acho que, por um lado, existe esse tipo de repressão, de censura, né? O filme Marighella, que foi boicotado, banido pela Ancine de Bolsonaro, né? Então, acho que tem todas essas questões então, esse é um lado do banimento, da proibição, da censura. Mas existe um outro lado, né, de uma, que não sei se seria uma censura propriamente, mas que existe uma recusa de certos tipos de obra por certos grupos e tal, porque, sei lá, porque se entende que o tema em si não é proibido, mas a abordagem é problemática, né? Então, a gente vê muitos grupos questionando alguns trabalhos do Monteiro Lobato, né, que era um defensor da Ku Klux Klan, da eugenia, que muitas vezes trazia personagens negras e negros como, enfim, dentro dessa leitura de evolução racial, né? Então, Tia Anastácia colocada como uma pessoa intelectualmente inferior ou feia ou inapropriada, né? Então, eu acho que essas discussões elas são interessantes de apontar e de discutir. Não sei se a proibição desse tipo de obra no geral ou nas escolas é um caminho. Eu acho que é interessante que essas obras estejam presentes, mas que sejam apontados todos os problemas devidamente colocados. Ou então, certos artistas, né, que trabalhem, que tragam obras que façam representações de gênero também, que sejam num âmbito de degeneração, de preconceito, de estímulo à violência, então, ou as próprias pessoas que têm um histórico, né? Às vezes a obra não é o problema é o artista. Então, acho que é muito importante a gente pontuar esses dois tipos de recusa, né? Que são dois níveis, inclusive por grupos diferentes, por razões diferentes. Que o primeiro seria uma censura e o segundo não é bem uma censura, mas é uma recusa mesmo.
Então, eu não sei se no âmbito da censura, se eu poderia acrescentar muitas coisas, eu não sei se eu acompanhei tão de perto, são mais esses contextos que a gente vê de obras que têm mais repercussão na mídia. Acho que o exemplo que está mais aqui na minha cabeça é mesmo o filme do Wagner Moura, né, dirigido pelo Wagner Moura Marighella, que teve, enfim, que passou anos, né, tendo essa exibição boicotada, mas que conseguiu ter uma projeção, por exemplo, no Festival de Berlim, né, encontrou outros lugares, mas que é bastante absurdo. Mas não sei se você, no seu percurso, né, como artista, se você encontrou, se você enfrentou a censura alguma vez ou algo assim. Olha, como artista, eu já participei de debates referentes ao que eu escrevo, né, como dramaturgo, em que eu sentia ali uma tentativa de enquadrar a temática. Tem uma peça que eu escrevi que se chama Odiar um Próximo como um Si Mesmo, e que ela é uma peça que trabalha a questão da violência, do bullying praticado dentro de casa mesmo. E ela tem temas limites ali, a relação com a morte, com a figura do corpo morto, né? Tem em cena a figura de um cadáver. E eu senti nesse debate, assim, após a apresentação, foi feita, né, uma leitura dramática encenada no Festival de Curitiba, e após Festival de Teatro de Curitiba, e após a apresentação tinha o debate, então a conversa com o autor, e eu enfrentei algumas questões que não eram pertinentes à obra, ou que eram supercarregadas de moralismo, ou tentavam enquadrar em alguma teoria para justificar ou dizer o que é a natureza humana ou deixa de ser. Eu considero que isso foi uma censura, mas a gente enfrenta a censura em cidade pequena também, muitas vezes, com relação a temas, né, mais a minha cidade é super religiosa, então ela tem temas que são difíceis aqui de, de se estabelecer uma discussão que não passe por essa recusa que você falou e que chega à censura, né, porque não há nenhuma disposição em entender a obra ou abrir um espaço para aquele tipo de questão, ou de colocar alguma verdade. E eu acho que isso caracteriza a comunidade, assim, ela tem uma tradição e ela se firma nessa tradição como uma verdade que a mantém. Poxa, isso está resolvido, a gente não precisa ficar voltar a discutir, etc. e tal. E esses movimentos, né, atuais, que são movimentos que buscam uma revolução, né, a mudança da lei, direitos sim garantidos por escrito, não vem com essa de que somos iguais formalmente, porque na vida material e concreta a gente sabe, né, que a exclusão existe. Em 2019 eu fui para São Paulo assistir a alguns espetáculos, e teve um espetáculo que ele foi deslocado do local em que estava sendo apresentado, que se chama o espetáculo se chama Res Pública 2023. E na época foi, né, toda uma discussão ligada à política, a uma peça que incitava movimento revolucionário, a queda do regime atual, essas coisas escandalosas, assim. E aí eu fui assistir a peça e não achei nada disso. Não, inclusive tenho amigos que estavam no elenco. Então são esses tipos, né, de posturas e que são coletivas, são bem plurais mesmo, que fazem que geram um abafamento. Não, aqui não dá para existir esse tipo de apresentação. Eu acho que o Zé Celso também é um artista que tenta romper com muitas questões no teatro tradicional e também numa questão de leitura do que é o nosso país, das possibilidades, né, enquanto brasileiro, ser humano, e também, né, tem o seu espaço extremamente singular. Acho que São Paulo tem os movimentos onde aquilo que não entra
num grande circuito, acaba sendo abraçado em outros menores, mas que dizem, não, aqui a gente não vai impedir, vem ver quem quer, né? Eu acho que a cidade, como é maior, ela permite isso. Mas tem temas que são bem polêmicos, né? O racismo, a homofobia. Eu acho que o stand-up sofre, é uma área em que a gente entrou numa espécie de zona limite, né? De testar piadas com relação a situações que não são engraçadas, se você não as coloca em um contexto em que o outro pode rir com você, né? E eu vejo também muita censura com relação aos humoristas, aquilo que é dito, né, no espaço da televisão e também do teatro, utilizando o humor. Mas eu acho que a gente evoluiu bastante, assim, comparado ao movimento de democratização e o que a gente viveu antes de 88, né? A censura era mais severa. Mas ela é sutil, ela existe. E eu acho que uma das referências que você trouxe, eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa referente a isso, mas tem uma outra referência que você trouxe, né, que eu acho que deve ter enfrentado muitos problemas na sua pré-produção, na produção. Eu acho que nesses dois momentos que são o pontapé inicial, né, o filme Helena, da Petra Costa, também foi uma indicação da Kelly, é um filme incrível, e ele pode ser visto atualmente na plataforma de streaming Netflix, e ele aborda uma temática que socialmente, né, eu montei um espetáculo ano passado chamado Solilóquios, formas várias de se deixar falando sozinho até a mudez do verbo, em que a gente aborda a questão da tentativa do suicídio. E ele foi super bem recebido aqui na cidade, a gente fez um trabalho envolvendo psicólogos, né, profissionais do direito, que trabalham no dia a dia com isso. O filme da Petra, né, ele lida com uma situação que é mais radical, que é o suicídio consumado, né, e a obra se tornando um registro da vida que deixou de existir, mas que existe como obra de arte, né, e volta à questão das reticências. E eu sei que você gosta muito dessa obra, então acho que nada mais incrível do que te ouvir falar, porque ela é uma obra apaixonante mesmo. Eu pensei nesse filme, Helena, né, quando você falou da sua peça, eu assisti uma parte também sobre essa questão do suicídio. Eu acho que o filme Helena, na verdade, né, a gente até conversou um pouco antes, ele é sobre essa personagem trágica, que é a Helena, que existiu, né? Ela era a irmã mais velha da Petra, e eu acho que é mais um filme, na verdade, sobre o luto, mas para a elaboração desse luto, que é um longo luto da perda de uma pessoa, né? No caso da Petra, perda dessa irmã, e para a mãe da Helena, né? A perda de uma filha, eu acho que o filme ele mobiliza uma série de formas de expressão artística para tentar dar conta, né? Então, os atores, as atrizes que encenam dizem que eles e elas vivem 1000 mortes, né? Porque se muitas vezes quando é uma obra de um filme ou uma peça de teatro, e às vezes, por exemplo, para quem encena a morte, né? Eu acho que é muito difícil a gente ver aí nas obras de ficção às vezes cenas no caixão, ou a cena, né, da pessoa chegando ao fim da vida. Então, acho que encenar a própria morte, mas para chegar nessa encenação, eles têm que ensaiar muitas vezes. Então, é essa morrer 1000 vezes, né? Eu acho que quem atua, não é o meu caso, mas Sócrates provavelmente sim, um momento você vai encenar a sua morte, né? Pensando também
nas peças antigas, né? O Édipo, Antígona, todos eles lidam com a morte. Então, acho que o filme Helena ele tem essa peculiaridade também, que eu vi uma ponte, um fio invisível entre a sua peça e o filme da Petra, que é a questão da encenação, porque a Petra, ela era atriz, desculpe, a Helena, ela era atriz de teatro e ela estava tentando entrar no cinema nos Estados Unidos. E a Petra, que é uma irmã bem mais nova que a Helena, ela vai estudar artes dramáticas, ela entra para o teatro e finalmente ela decide, enfim, né, depois de um tempo, se tornar diretora de cinema, mas ela também é uma atriz. Então, eu acho que o filme Helena é sobre... É isso, como eu comentei, né? Eu acho que é sobre essas várias formas artísticas para dar conta de um fenômeno da vida real, que é muito difícil, que é a morte, a perda de alguém, mas ela mobiliza a poesia, o cinema, mas é um cinema que não é cru, não é documental puramente, mas é um cinema plasticamente muito bonito, né? Tem uma proposição, uma proposta estética ali que eu acho muito interessante. Mas também tem algo de documental, ela revisita arquivos pessoais, familiares, tem a poesia, tem a música, mas também, sobretudo, eu acho que as artes cênicas, porque tem momentos em que a Petra um pouco encarna a Helena, né? Ela lê diários da irmã, que a irmã deixou, para viver a angústia da Helena, né? Para se colocar no lugar da Helena e talvez através disso ela consiga atravessar algo ali que se perdeu, né? Que é a perda irreparável, que é a morte de alguém. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que tem uma relação entre a peça do Sócrates e esse filme da Petra, né? Enfim, tanto a Petra quanto a mãe também, num certo momento, elas levantam a hipótese de que talvez a Helena, que estava de fato profundamente angustiada, talvez ela quisesse ser encontrada, né? Talvez a maneira como ela fez, né? Como foi a cena e a maneira como ela deitou, etc. Ela supõe que a Helena não queria consumar o fato, que talvez ela quisesse. Enfim, é um risco, claro, né? Não acho que o suicídio de forma alguma seja uma questão frívola, menor, nem que seja sobre a encenação, mas eu acho que ela sendo atriz e a família supondo pela maneira, né? Porque ela tomou aspirinas, ela não tomou remédios pesados, né? Então talvez ela tivesse mesmo uma chance de ter sobrevivido se ela tivesse sido encontrada a tempo e recebido o tratamento adequado. Então acho que tem essa questão da encenação. Não sei o que você acha, Sócrates. Ah, eu achei incrível essa ideia. Eu acho que tem um lastro aí, né, no Ocidente dessa encenação da própria morte, né? Você mencionou as tragédias e eu acho que era justamente essa perspectiva, né, do herói que segue o seu caminho e que tem um fim trágico. E eu pensei também no texto do Platão, o julgamento de Sócrates, né, em que se encena ali, né, a morte do filósofo que aceita, né, ou recebe, né, o veredicto do tribunal e aceita tomar a cicuta, né, com a possibilidade do exílio, com um certo, claro que tem uma outra leitura ali dos gregos, né, tem a dimensão dos deuses, os deuses das cidades gregas, a relação com a democracia, com a polis, né, mas está em cena essa morte encenada, né, a partir de uma dramaturgia que se constrói como obra. E eu acho que Solilóquios tem essa encenação também da morte, no sentido de que
há uma proximidade dela através da tentativa. Os personagens, eles tentam e eles narram como eles deixaram de tentar, mas há essa tentativa, né? E quando você traz essa dimensão da Helena, né, como alguém que, se tivesse sido atendida, e uma das grandes causas de suicídio praticado pelas mulheres, né, e isso é uma estatística, por exemplo, em Santa Catarina, o que se tem é um grande número de mulheres que cometem uma tentativa de suicídio pelo abuso de remédios e a mistura do remédio com o álcool. Então, essa zona limítrofe, né, que eu acho que é um pouco a dimensão do coma, deixa de viver, mas pode voltar à vida. Eu não tinha feito essa leitura no filme, sabe? Eu achei interessante você trazer isso aqui, porque o filme ele vai caminhando, né, numa tensão, assim, porque você assiste ao filme sabendo da temática, se você lê brevemente ali o release, e esse momento ele vai sendo adiado por esses recortes, esses fragmentos que encenam a própria morte. A própria morte no sentido de não conseguir, no caso, né, da protagonista, se eu penso na obra de arte, né, como roteiro, isso, e longe dessa dimensão do documentário, de como ela vai se costurando numa impossibilidade, assim, numa situação difícil, e como essa situação difícil se repete no filme, assim, as tentativas de uma expressão que nas artes é muito cruel, que é dar certo, que é fazer sucesso, que é ser grandioso, aquela história do mainstream, de você, né, ocupar esse espaço e provar, às vezes até para si mesmo, que você chegou lá, não é nem para os outros. E eu acho que tem essa dimensão muito forte, né, da encenação trazida também pelo filme. E ele é super sutil e delicado porque ele não é algo escancarado, né, essa coisa meio sensacionalista, assim, porque eu acho que uma questão que inquieta muito é como o Ocidente, eu vou falar do Ocidente porque eu não conheço, com, com uma propriedade melhor, assim, a cultura oriental, mas eu acho que o Ocidente abre um espaço muito grande para essa dimensão da finitude do artista. A obra que retrata o artista que só foi vida difícil, que sua vida foi trágica e que se matou no caminho da sua obra, como o Ocidente abre um espaço para isso, eu digo mercadológico mesmo. Né? A cultura norte-americana, acho que tem muito isso, de a todo tempo estar se implodindo, estar se colocando numa situação apocalíptica, ou numa situação que é de não poder existir em virtude do outro. A gente viu acho que foi ontem, um atentado em Nova York, que não foi considerado terrorismo, mas enfim, né, uma situação de tiroteio no metrô em Nova York, mas também concorrendo ao Oscar Don't Look Up, que é uma comédia que fala de um meteoro que colide, né, que vem em colisão com a Terra em direção à Terra para destruí-la, e outros filmes vários. E aí eu fico pensando, né, por que isso, assim, porque esse glamour, essa glamorização da existência trágica, da morte trágica, ou da sociedade que não dá certo e que é finita, que... Eu acho que você tocou em vários pontos interessantes aí, né? Se a gente pensa sobre a questão da morte, acho que como a gente estava falando das tragédias gregas, enfim, os gregos tratavam da morte por uma série de questões, né? Porque somos mortais, porque tinham os deuses, tinha algo de educativo também, né? Nessas tragédias e nos poemas. Mas a questão é que os gregos antigos, eles pensavam na boa morte, então era importante você ter uma boa vida
e uma boa morte, né? Não é uma morte qualquer, mas é essa morte, sei lá, honrada, ou também uma morte na guerra, muitas vezes a morte gloriosa. Então, tem essa questão. Agora, já sobre como lidar com a morte, eu acho que é isso, né? O mundo ocidental, cristão, lida mal com a morte, né? Se acredita numa vida após a morte, mas onde se vai viver uma vida eterna após a morte, então, que vai ser no inferno ou no céu, né? De acordo com a metafísica cristã, julgados por esse Deus onipotente, onisciente, onipresente. Então, é terrível, né? Essa ideia é terrível de você morrer e nessa morte você ter a danação ou a salvação eterna, mas provavelmente a danação, né? Porque, enfim, somos defeituosos, pecadores e tal. Então, eu acho que essa é uma visão que não me agrada nem um pouco. Se a gente pensar, por exemplo, na cultura mexicana, né, em que se celebra a morte não é um momento, um rito necessariamente fúnebre, óbvio que tem uma perda, uma tristeza, mas eles já lidam com a morte de uma outra maneira, né, dentro de uma celebração em que os mortos também encontram uma vida própria depois da morte, mas na qual há um encontro, há uma celebração, há uma alegria possível, né? Então, eu acho que me agrada mais pensar nisso, fugir dessa culpa, dessa expiação judaico-cristã que é o peso do peso, né? Não há nada de bom que possa sair daí. Mas eu acho que eu perdi o que você falou por último. Não, eu acho que é essa questão de conviver com esse peso, de transformar esse peso numa mercadoria, né? O Ocidente, concordo contigo, tem uma dificuldade para lidar com a finitude, com a morte, mas ao mesmo tempo ela se torna um artefato da arte, do cinema, principalmente, que, né, tem esse papel de colocar aquilo que o olho vê em movimento, né, registrado ali em imagens que ganham um pouco aquilo que a gente tenta definir como realidade, né? Acho que era nesse sentido, assim, um certo glamour para a existência trágica, para registro dessa existência e fazendo disso uma obra de arte, assim. Né? E eu acho que eu emendaria aqui também uma pergunta que é, você mencionou a questão da tragédia, né? O, o espaço moral que ela criava, de moralização que ela criava no povo grego, eu acho que tem também essa dimensão dessa obra que se torna uma mercadoria vendendo a finitude, aborda nela ali a questão da morte, mas também tem uma tentativa de uma lição moral, assim. Eu não acho que o filme da Petra seja moralizante ou moralizador, mas eu acho que ela deixa uma mensagem que toca, assim. Não tem como sair do filme assim, nada aconteceu, isso não é totalmente fora do mundo que eu habito, etc e tal. Não sei o que você pensa nesse sentido, assim. Acho que dentro dessa mercado, essa tentativa de mercantilização, né, especialmente dos Estados Unidos, da morte, eu não sei, eu acho que os Estados Unidos, que é né, a América, o novo continente, diferentemente, por exemplo, da Europa, os Estados Unidos têm horror, né, a passagem do tempo, então, o envelhecimento, eles lidam muito mal, se critica alguém pela aparência porque a pessoa envelheceu, não porque a pessoa tem um defeito de caráter ou, né, mas especialmente se busca essa juventude eterna com muitas plásticas e tratamentos e formas de se cultural, né, formas
vestir, de falar, etc. E já, por exemplo, na Europa se lida melhor, né? Então, os prédios, a arquitetura é mais antiga, se valoriza a arte, enfim, dos séculos passados, se conservam as ruínas, enfim, a maneira de lidar com a idade é mais positiva também, então acho que tem isso. E eu acho que a questão dos Estados Unidos é justamente criar essa frustração para colocar, transformar isso em capital, né? Evidentemente. Gerando uma angústia, se vende a mercadoria para solucionar esse problema que é insolúvel, que é a nossa finitude, que é o nosso envelhecimento, que é esse processo que vai para frente e não vai para trás. Então, dentro disso, eu acho que eles também, né? Você comentou desse filme do Meteoro, eles têm outras narrativas, né? Essa é a mitologia do capitalismo. Não vou nem dizer que é dos Estados Unidos, porque não é todo mundo assim nos Estados Unidos, mas a mitologia para eles é Hollywood. Né? Hollywood se coloca como essa construção do imaginário, da educação, dos valores, da moral, dos bons costumes, dos desejos, né? Vai colocar todo esse horizonte para uma série de pessoas, gerações e públicos de maneiras diferentes. Então, o filme do Meteoro é onde eles estão falando só dos Estados Unidos, eles não estão falando dos vizinhos embaixo do México, de nós aqui na América do Sul, não estou falando de nenhum outro lugar, da Ásia, da Oceania, da África, não estão. Eles estão falando deles, então eles vão ser destruídos junto com o mundo inteiro, mas eles primeiro, mas eles podem tentar salvar o planeta com o conhecimento, com o dinheiro, com a ciência, etc., né? Todo esse construto ideológico, mas a gente pensa, né? Ou eles estão sendo invadidos por alienígenas, ou eles estão sendo invadidos por um terremoto, ou por um furacão, ou por jacarés gigantes, ou por espíritos malignos, zumbis, bombas, enfim, né? Esse discurso paranoico de controle da sociedade. Então, não sei se eu consigo colocar isso dentro de uma leitura trágica propriamente. Eu acho que a tragédia ela tem algo de se encontrar com o seu próprio destino, no sentido grego, né? Você vai se encontrar com o seu próprio destino. Porque o Édipo é um personagem trágico? Porque o oráculo disse algo para o pai dele tentou empurrar ele, matar ele, jogando ele no rio, mas ele volta sem saber do seu próprio destino, mata o próprio pai, se casa com a própria mãe, e então, por não ter sido capaz de enxergar o próprio destino, ele fura os olhos. Isso é extremamente trágico, porque há um encontro e um desencontro. Agora, eu acho que essa narrativa que os Estados Unidos tentam empurrar para a gente, de que tem uma ameaça que sempre vem de fora, que é o estrangeiro, são as pessoas de outras culturas que vão roubar o emprego, que vão matar os filhos deles, que são os terroristas, que são sujos, indesejados, né? Esses corpos abjetos, que não, esses corpos estranhos que devem ser expulsos, né? Então eu acho que eu não vejo isso como uma dimensão trágica, mas numa dimensão paranoica capitalista, que, enfim, que só empobrece, né, os nossos sonhos e as nossas relações. Ah, eu concordo contigo. Acho que o trágico dos gregos ele tem uma riqueza, né? Que é de se afirmar nessa vida e de lidar com ela e de ainda, né, que seja tardia a informação, ainda o Édipo depois do Sófocles segue a história com ele, em Colono e eu acho que tem uma dimensão trágica talvez na finitude ligada à fotografia, porque a fotografia essa foi uma outra proposta para a gente conversar aqui hoje, né, a partir de um texto do filósofo italiano Giorgio Agamben, e ele trabalha em um texto chamado O Dia do Juízo. Ele aborda ali a questão da fotografia
como um momento em que se eterniza o último dia, esse último olhar, esse talvez, agora eu já não vou puxar tanto elástico assim, mas esse olhar do Édipo, né, ou o último olhar antes dele se acometer com as mãos, produzindo, né, de ser acometido pela cegueira vinda da sua própria ação, da ação das suas mãos. Eu acho que a fotografia tem esse relance de olhar, esse soslaio para aquilo que naquele momento que foi registrado apareceu e se eternizou daquela forma, né? A ideia de uma eternidade pela obra, assim, que os gregos gostavam de perceber, né? Ou de tornar possível. Então não era só essa dimensão da existência ou do bem viver, né, na polis, mas também de um certo se eternizar a partir da obra, né? Você veria isso na fotografia? Não sei se essa leitura que eu fiz agora foi uma criação filosófica desse olhar trágico que lida consigo mesmo, naquilo que conseguiu captar, e no caso a foto, né? Acho que a gente ainda, você está estudando isso agora, antropologia visual, acho que a gente ainda é muito olho, muito visual, e o corpo não se restringe a esse enquadramento do olhar e né, a forma como a gente vê o mundo. Mas você concordaria que há aí uma espécie de juízo final e talvez a fotografia pudesse ser entendida como a obra de arte que mais dá a ver o mundo no momento em que ele acontece e congela esse mundo nesse momento para ser revisitado, porque ele não vai se repetir se eu for para o mesmo espaço e fizer uma outra fotografia. O que você pensa nesse sentido, assim? Eu, eu acho que essa é uma maneira de pensar a fotografia, que é esse vestígio do real, né? Como você falou, essa fotografia que congela, que captura, né? Que apreende uma pessoa, um momento, uma cena, né? Então, eu acho que essa é uma maneira legítima e eu concordo que isso acontece. Então, a fotografia que mostra que, né? Olha, eu vi isso, isso esteve aqui, isso existiu. Que é a maneira muito, é uma maneira como se entendia a fotografia no começo da história da fotografia. Era a prova de algo, né? A fotografia nasce num contexto de ciência, né? De prova de algo. Então, eu acho que até hoje, muitas vezes, o documentário, existem muitas maneiras de pensar o documentário também, se existe uma autoridade por trás do documentário ou não, mas de mostrar alguma coisa que esteve ali e que não está mais, né? Então, eu acho que, num certo sentido, a gente pode pensar, junto com a Agamben, né, que realmente há um juízo final, há algo que vai restar, há algo que vai se perder, né, nessas fotografias. Mas eu acho que a gente também pode pensar a fotografia num outro sentido, né, no sentido de que não é um documento só, mas é uma manipulação. A fotografia, ela é desde sempre, desde o começo até hoje, é uma manipulação. A gente controla a luz, a gente intervém na imagem, a gente pede para posar, a gente deixa coisas de fora, coloca coisas para dentro. Então, a gente pode pensar na fotografia para além dessa impregnação do real, ou algo que embalsama o tempo, mas, sobretudo, como essa essa enganação, talvez, dos sentidos, né? Porque
não era bem assim, não era só aquilo. Sempre tem algo faltante ali, né? Faltam os outros sentidos, né? Não tem olfato, não tem tato. Então, se a gente pensar na fotografia como imagem, aí talvez a nossa maneira de lidar com ela seja um pouco diferente, né? Ela é uma criação, não fotografia, né? Como isso, como eu vi, esteve lá, eu posso provar, mas como estou criando e interpretando, recortando e manipulando, na verdade, o mundo, né? Então, acho que, nesse sentido, eu acho que talvez não seja um juízo final, porque a imagem, ela, além dela nos ultrapassar na existência, né? Nós vamos deixar de existir, pelo menos materialmente, enfim, né? Eu acho que a gente, eu acho pessoalmente como ateia que acabou, acabou, mas independentemente, uma hora cada um de nós vai morrer e vai, né, não vai mais estar aqui fisicamente, mas as imagens provavelmente vão continuar. Então, tem essa questão, né, que o Didi Huberman fala da sobrevivência ou da supervivência das imagens, que nos ultrapassam em vários sentidos. E ao mesmo tempo, eu acho que é isso. A imagem, ela sempre pode ser modificada, ela sempre pode ser manipulada, alterada, destruída, recriada. Então, eu acho que é um pouco por aí que eu penso. Ah, incrível, incrível. Eu acho que você conseguiu, nesse momento agora, retirar, né, o campo do visual que restringe tanto, né, e muitas vezes transforma essa obra de arte, que é uma construção, que tem uma técnica, que é uma criação, que é um recorte, em documento, né, em algo que atesta, né, e em algumas ciências funciona como aquilo que coloca um ponto final, né, na discussão ou na possibilidade de seguir, né, discutindo um objeto de estudo, e esse ponto é final, né, não é uma reticências como a gente tem falado desde o início. E a tua obra me passa muito essa dimensão da reticências, né? Eu tô todo hoje meio gramático, né? Com uma certa uma certa apoemada aí na pontuação, mas essa reticências eu vejo ela no teu ensaio através do vidro, e eu sou um admirador da tua obra. Acho que você tem essa conexão imagem e texto e a palavra, né? Que é uma imagem no texto, mas que se faz resoluta dentro de uma forma de acontecer, o alfabeto, então tem todo um desenho, a grafia, para que ela produza uma comunicação. A relação que você estabelece entre a imagem e o texto, a palavra escrita, é muito incrível. E eu acho que a gente poderia falar agora de uma obra que surgiu, né, no contexto da disciplina que você ministrou em 2020 e que se chama Um Poema Silencioso, né, e eu tenho ela aqui e já mostro desde agora. E nela contém o teu ensaio através do vidro, e você faz uma relação que é poema-filosofia para mim. Tem ali o poema, não só na questão da versificação escrita, mas a imagem, né? É um poema visual e tem uma filosofia muito incrível que, que habita o conceito de possível, que habita o conceito do olhar, que tira, né, esse olhar da dimensão meramente visual, que tira a transparência do vidro, que se quer também uma imagem irresoluta, né? Não tem como não ver, mesmo com o vidro transparente,
diante do ato de criação. E eu acho que você pode mostrar a imagem no momento que você falar a respeito, mas eu acho que é isso, como é que você vê essa questão da finitude do humano nesse teu ensaio através do vidro, em que você aborda a questão da máscara e a questão da imagem. Eu também estou aqui com o meu exemplar do nosso livro, né, Um Poema Silencioso, que foi um livro muito... foi um processo longo, né, coletivo, mas bastante trabalhoso, mas muito prazeroso, tanto o processo quanto o resultado. E como é um trabalho coletivo, com muitas fotos e textos, né, dos nossos colegas que foram minhas alunas e meus alunos nesse curso de pós-graduação no Departamento de Antropologia da USP, é um livro de tiragem pequena. Talvez a gente faça uma tiragem maior no futuro, mas como para quem está nos acompanhando, talvez, né, não conheça, provavelmente não conhece, por conta do tamanho da tiragem, nós combinamos, né, Sócrates, que eu iria mencionar todas as pessoas que assinam a autoria do livro conosco, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam saber um pouco mais também. Perdão. Então, temos ensaios da Gláucia Pérez, da Fernanda Weidergorn, da Bárbara Milano, Juliane Lansky, Aline Nakamura, Marina Barbosa, Renata Silva Souza, eu mesma, né? Mariana Chama, Dani Souza, o Sócrates, a Isabela Finholt, Luiz Vicente Lázaro e a Gleice Bueno. E eu propus, né, como ensaio para esse livro, a proposta eram ensaios visuais e textuais curtos, inclusive também o do Sócrates é fantástico, né? O ensaio do Sócrates tem poemas e fotografias que ele fez, e, enfim, acho que esse ensaio, né, Sol de Floresta do Sócrates, traz também uma reflexão não só sobre a relação entre palavra, imagem, poema e imagem, mas também uma reflexão sobre a própria imagem, né, que vai se transformando em outra coisa conforme as imagens vão ganhando ou perdendo o corpo, né? Acho que tem um ritmo, é muito interessante. E eu propus duas fotografias, não sei se dá para ver aqui na câmera, mas também acabei não preparando numa projeção aqui, e é através do vidro. Então, lembrando, né, a gente fez esse curso e começou a pensar no livro em 2020, e aí, enfim, eu fiz um pequeno texto, mas foi muito sobre acho que sobre essa questão do desencontro do olhar, tanto na nossa convivência, nos nossos encontros, que se tornaram majoritariamente pelo computador. Então, eu olho para o Sócrates, mas eu estou olhando para a imagem dele, eu não estou olhando para a câmera. E ele, não sei se está olhando para a câmera, se ele está olhando para a minha imagem, mas a gente tem uma sensação, uma ilusão de estar cruzando os nossos olhares, quando de fato eu estou olhando para uma tela, numa direção aleatória e vice-versa, né? Então, acho que é interessante pensar como não esse olhar se perdeu, né? Esse olhos nos olhos, que quando eu converso eu acho importante essa interação animal até, né? Se a gente for pensar, os animais olham ou evitam olhar para os olhos dos outros, né? Às vezes é um desafio, às vezes é uma comunicação importante.
Então, acho que esse olhar que se perde e que também é o olhar fotográfico. Quando a gente fotografa, a gente, em geral, também está mediado por uma lente ou por uma tela, quando é uma câmera digital. Então, também tem esse desencontro, tanto do olhar no retrato, quanto daquilo que a gente está olhando, né? Seja um objeto, uma paisagem. Tem tanto essa mediação pelo vidro, quanto, fundamentalmente, um desencontro de esse objeto perdido, né? Que passa perto, mas passa reto também, né? Então, eu acho que tem essas questões nesse pequeno texto que eu escrevi, e também tem uma questão das máscaras, né? Que é mais uma questão visual do meu ensaio, em que eu acho que é isso, né? Para trazer de novo para a questão do teatro, no teatro se usa literalmente máscaras, mas também esse rosto que a gente veste como uma máscara, né? Então, eu acho que essa imagem, né, e esse reflexo da própria imagem nas mediações cada vez mais frequentes pela câmera fazem com que a gente vista as nossas máscaras, que são os nossos rostos, de maneiras diferentes, seja mais presentes ou mais ausentes. Isso acabou influenciando toda uma geração de pessoas que viveram e estão vivendo ainda esse momento de pandemia. E aí, enfim, aí também fiquei pensando nesse jogo de palavras entre máscara e as máscaras de proteção facial que eram necessárias e que também acrescentaram algo no nosso rosto, mas tiraram algo dessa nossa máscara humana. A gente se comunica mais pelos olhos e menos pelas expressões orais ou movimentações do rosto. Então, eu acho que tem uma série de ambiguidades aí nessa maneira de pensar a imagem e a imagem que a gente tem de nós e dos outros, né, nesse momento. O livro ficou incrível e eu acho que ela traz tanto essa dimensão do silêncio, que é uma música, né? O livro ele tem um silêncio através das imagens, e o texto de abertura, né? Tem a primeira frase do texto de abertura, é uma citação do poeta latino Horácio, né? O poema é uma imagem que fala, a imagem é um poema silencioso. E cria essa dimensão indissociável, né? Entre a imagem e o poema, a voz e o silêncio da voz, né? Para falar aí da música popular brasileira. E tá incrível, né? Os alunos contribuíram com uma singularidade muito própria, assim. Eu acho que foi um livro lapidado, como você disse, o semestre todo, e que trouxe esse olhar de... Eu assim, ó, eu estou até agora esperando o café para abraçar, né, essas pessoas e encontrar e tal, porque foi muito incrível o semestre, né? E eu acho que o que eu tenho de recorte dessas singularidades, né, que se eterniza, o livro é uma coisa, né, que é uma obra que se eterniza nesse sentido. As aulas, né, o registro das aulas que foram gravadas, então foi um curso audiovisual também. As leituras, o WhatsApp, agora estou tentando lembrar de todos esses dispositivos, essas ferramentas que desviam o olhar. Eu acho que a discussão que você traz é muito instigante, porque o teatro, dentro da sua forma tradicional e com toda a carga milenar que ele tem, né, de um formato fechado, ele exige essa presença radical, ele precisa do café, ele precisa do olho no olho, ele precisa ouvir, ver o gesto que é feito, o corpo que se movimenta, o sorriso que se esboça e tudo mais.
E a gente viveu um período de uma certa dificuldade, mas de muita produção. A gente precisou se virar, né? Nessa fome de abraço, nessa fome do olho no olho e desse olhar direto, porque não tinha o que fazer. Acho que foi um momento que o mundo experimentou um não tem o que fazer. E geralmente ele é setorizado, né? Não tem o que fazer em Petrópolis, porque a cidade foi enxovalhada pela natureza, pela falta de estrutura, por um acidente horrível, né? Envolvendo essa conexão que também não se dissocia entre o que se constrói e o que está lá há muito tempo, que é a natureza. E a gente não tinha o que fazer, mas a gente fez acontecer e produziu uma obra linda. E eu queria mandar um beijão para os amigos todos presentes e que a gente produza muito mais, né? Que venham mais poemas silenciosos e que eles possam e que eles virem música nesse espaço que a gente habita, pelo menos a gente não quer mainstream, a gente falou tanto disso, mas há um espaço em que as relações são bonitas e há um respeito e se admira e se considera isso um trabalho de lapidação mesmo, de construção, né, de cada um que está nele, mas também de algo que diz sobre o mundo. E eu acho que a gente pode encerrar nessa grande reticências, que é a obra Um Poema Silencioso, né? Então, os nomes a Kelly mencionou e que a gente vai fazer valer aí a circulação dela no tempo de proximidade agora que vem, né? Que a gente possa se encontrar logo em São Paulo, se conhecer pessoalmente e falar mais de teatro, que eu sei que é uma paixão tua também, o poema, a imagem, a fotografia. Te agradecer, a tua disciplina foi... Eu estou no momento agora de escrita, né? Da tese e a tua disciplina, mas não só a disciplina, porque a disciplina é um nome e um conjunto de livros, né? Mas a tua presença, a maneira como você conduziu a disciplina, os teus recortes e leituras singulares, originais, assim, não uma repetição, né, que em algumas áreas é mais comum, né? Eu venho da área do direito, em que está tudo posto, então você só fica repetindo, mas venho também da área do teatro, em que já tem uma teoria milenar que diz o que é o teatro. Então, foi sair desse senso comum, desse lugar comum, que é o espaço do discurso, às vezes. Foi muito incrível. As experiências, experimentações, ao lado dos colegas e contigo. E te agradecer, então, por esse momento aqui, por esse encontro, por essa nossa conversação, que foi uma ação de reivindicar um espaço, né? Para também falar sobre a finitude, para também falar sobre obra de arte nessa dimensão, né? Então, eu quero te agradecer. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Eu quero, na verdade, dizer que eu é que agradeço pelo convite. Eu gostei muito, a gente teve algumas conversas, né, no último ano. É sempre um prazer ouvir as suas ideias e a gente se colocar em movimento. Foi muito bom mesmo essa construção coletiva, seja o livro, seja o nosso curso, seja hoje, nessa noite. E também eu acho que eu gosto que você propôs essa conversa que girava muito em torno da finitude, mas você começa e você termina falando das reticências, né? Que é sobre a abertura, sobre o horizonte e sobre aquilo que é desconhecido. Então, mesmo dentro da sua finitude, Sócrates, você encontra uma infinitude. Eu acho isso muito poético e muito legal. Então, muito obrigada pela nossa ótima conversa de hoje. Eu agradeço mais uma vez e vou deixar aqui um beijão registrado para minha irmã, que está de aniversário hoje. E a gente vai conversar daqui a pouquinho.
A minha irmã também transita pela área das artes, né? Meu pai é poeta, minha irmã ela é psicóloga, mas já trabalhou com dança, música, e aí eu deixo meu beijão para ela nessa noite bem especial, assim, de amigos por perto, né? E muito coração, acho que é isso, né? Esse infinito, ele atravessa o corpo, assim, e é muito de coração. Muito grato, e a gente segue em contato, então. Um beijão, boa noite. Boa noite.